Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Na verdade, hoje, boa tarde a todos. Eu estou transmitindo aqui de Porto Alegre, dos nossos estúdios, aqui na LS Análise, transmitindo hoje para vocês o Position, dia 7/11/2022, para vocês terem uma ideia do horário, ali às 16h30. Eu que estou aqui em Porto Alegre, não ia deixar claro, em hipótese nenhuma, vocês na mão, e estou gravando o nosso Position, o nosso encontro semanal, para verificar a semana que se passou e, claro, a gente se preparar para esta semana no que tange aos assuntos mais importantes que eu anoto aqui. Bom, vocês já devem ter percebido, eu estou num outro estúdio, né? Bora lá então. Espero que tudo bem com vocês. E lembrando, isso está indo ao ar tanto no meu canal do YouTube, quanto no canal do YouTube da LS, na nossa plataforma ls.com.vc. Nesta semana eu estarei com vocês a partir de quinta-feira. Quinta-feira eu estou com vocês na plataforma, transmitindo pela manhã e, claro, o nosso programa de long and short, que de terça-feira eu vou fazer só a quinta-feira, e na sexta-feira o dia inteiro com vocês. Então me aguardem, essa semana o mercado promete. Vamos começar aqui com a nossa pauta. E o que vou colocar aqui, só um minutinho. Exatamente. Ver que eu estou em local novo, o que me confunde um pouco. Mas vamos lá. Deixa eu trocar, inclusive, aqui então e colocar não o nosso gráfico. Vamos retirar o gráfico e eu quero colocar a nossa pauta. Ok, então nós vamos ter que fazer assim. Tá aqui a nossa pauta, deixa eu ter certeza que ela está compartilhada. Exatamente, tá. Então vamos lá, vou ter que fazer isso. Eu vou tendo que colocar cada tela que eu quero apresentar, ok? Individualmente, então isso está me atrapalhando um pouquinho, mas sem nenhum problema. Me desculpem, mas eu vou conseguir. Vamos lá. Então o que me interessa aqui é a pauta desta semana, dia 7/11, eu estou transmitindo aqui na segunda-feira, ok? A Semana em Ações. Vamos dar uma olhada na pauta, vou ler rapidamente a pauta que a gente tem que ver, e aí a gente já vai vendo nos gráficos, ok? Venho comparando sempre, a cada semana, o position, aliás, o movimento de todos os mercados, como uma grande tempestade. Ora ela está mais forte, ora ela está mais fraca, mas o fato que nesse ano de 2022 a gente teve tempestade o tempo inteiro. Então trega na tempestade, chuva forte, mas os ventos diminuem. A gente tem uma semana cheia de notícias no mundo que promete volatilidade, que também não é diferente. O que? O mundo inteiro está em compasso de espera de duas coisas. A gente teve na semana passada o Jerome Powell subindo realmente os juros, já não era amplamente divulgado, com mais de 95% da CME, dos cupons de juros, que ele seria um aumento de 0,75, né? O problema maior, e aí dentro do anúncio, o Fed foi de certa forma, da maneira com que o mercado previa, dizendo que abria espaço para diminuições menores. O que veio de novidade foi na coletiva, e eu comentei com vocês na semana passada, porque na quarta-feira foi justamente quando a gente teve feriado no nosso mercado. Na quinta, comentei com vocês, os que estavam dentro da plataforma, o que é que ocorreu. Na coletiva, o Jerome Powell colocou uma nova possibilidade.
Não mais se tratando de quanto aumentaria os juros, mas os juros terminais americanos. Ou seja, se falava em 4,75, 5%, e ele abriu sim a possibilidade de que esses juros poderia superar os 5%. Se a gente tem isso como uma notícia ruim, e ela é, o mercado logo, em seguida, caiu, isso no próprio feriado que a gente teve, o mercado americano. Veja que, também a gente pode eu trago aqui no tema inflação, 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 o Fed se mantém hawkish e a ideia de subir juros é o lema atual do mundo inteiro, mas há algo novo a gente se pensar aqui. Não havia até agora colocado uma expectativa de balizamento do ponto terminal dessa escalada de juros. E isto começa a aparecer com o Jerome falando que sim, poderia ser um aumento maior do que os 5% previsto para o ano que vem, mas já não dando espaço para que ele fosse muito maior, né? A gente viu uma recuperação, vou mostrar nos gráficos depois, na quinta, na sexta-feira, né, no mercado americano, que se seguiu hoje. E, ao mesmo tempo, a semana prometendo volatilidade, a gente tem as eleições midterms, o Congresso americano funcionando um pouquinho, diferente, bem diferente, aliás, do nosso sistema por lá, aonde vão se decidir se a casa continua em sua maior parte, ah, republicana, ou se vai haver alguma mudança, o que traz sim volatilidade para o mercado, mais ou menos como a gente teve aqui. Sim, a gente teve uma eleição, onde Lula ganhou, mas a gente tem um Congresso e um Senado, em que a esquerda não ganhou, né? Não adentrando ao efeito político disso, mas sim aquilo que não permite grandes mudanças de política livremente, né? Essa é a ideia, mas a gente pode trazer volatilidade lá e a gente está vendo, inclusive hoje, segunda-feira, quando eu estou fazendo o programa, uma correção no nosso mercado aqui, mas ainda chamam a atenção vários ativos. De novo, então, a gente tem a partir do dia 8, amanhã, a eleição midterm. Como fica o apetite a risco? O mundo em compasso de espera, né? O Ibovespa, então, a gente ganha força, sim, após a eleição do segundo turno, a gente, continua com os fundamentos muito importantes, mas agora eu vejo o mercado bem de olho na transição do governo, inclusive em relação a e principalmente quem são os ministros do novo governo, a forma de transição e principalmente a política fiscal, quer dizer, vai haver um estouro de teto de gastos? Qual é o valor disso e se o mercado concorda ou não, né? À medida que esse valor vai subindo, isto é ruim para o mercado. Até agora, a gente viu o efeito disso na própria quinta-feira passada, né? A gente ajustando o que aconteceu no mercado americano e depois subindo na sexta-feira, até ali o mercado concordando com uma ideia razoável, de o que já é bastante, mas em torno de 100 bi de aumento do teto de gasto. Vamos ver como isso continua e se segue, porque eu acho um item extremamente importante aqui para o nosso mercado, mais algumas coisas que eu vou adentrar. As commodities continuam sendo uma chave mestra? Claro que sim, para mim sempre, durante todo esse ano é assim, a China pode nos ajudar, e o que a gente viu na semana passada foi a ideia, que se colocou do afrouxamento da política Covid zero na China, que depois o próprio Partido Comunista Chinês negou,
Mas o mercado querendo acreditar e inclusive circulando em forma de notícias não oficiais sobre isso, hoje, e durante o fim de semana, na própria sexta-feira, já dizendo sobre esta possibilidade no início do ano que vem, mas um mercado bem sensível a isso, porque ali a gente coloca um crescimento, uma volta de crescimento, no mundo que, claro, impacta de forma positivamente todos os mercados. Os emergentes ganharam bastante força. A ideia é: será que a gente mantém o nosso fluxo de estrangeiro? A gente vai dar uma olhada no gráfico China, e sim, eles deu a maior subida que a gente teve certamente durante o ano, se eu não me engano, desde 2015, uma semana. Outra coisa que a gente teve foi o fato do DXY, do dólar, no mundo inteiro ter caído, né, e a ideia da continuidade, uma vez que a gente tem ali o balizamento da expectativa terminal dos juros, o mercado pode ali então prever 0,5% na próxima na próxima reunião. A gente lembrando que tem dois eventos medindo inflação e medindo emprego nos Estados Unidos até a reunião de dezembro, pelo Fed, e então o mercado poderia ajustar, sim, isso daí, porque se sobe 0,75, 0,50 numa, só pode subir duas vezes 0,25, mais meio numa outra, mais 0,25, e aí o mercado ajustando praticamente em quais meses haveria esse aumento de juros dentro da abertura e fechamento da curva de juros, visto que a gente já tem ali um ponto terminal pela primeira vez ali, pelo menos indicado, né. E o que aconteceu com as commodities? Bum, explodiram, principalmente as férreas, com o cobre. Eu quero dar uma olhada isso com vocês. Aqui no Ibovespa, para mim, continua alinhamento de alta, o ingresso do capital continua. Vamos dar uma olhada, a gente teve bom ingresso de capital estrangeiro. A ideia é: será que a gente vai ser ainda o queridinho dos mercados emergentes? O mercado tirou uma parte desse gap na semana passada. Ou seja, a gente subiu menos do que os outros mercados emergentes, na semana passada. Se a gente continua com alinhamento de setores, eu acho extremamente importante a gente olhar a relação das blue chips versus as small caps. Essa é uma coisa que eu, já comentei na semana passada e continua para mim sendo uma chave, de continuidade de subida do mercado, né, o mercado puxando nas small caps, pegando um alinhamento desses setores. A gente viu, eu vou mostrar a entrada de capital no índice de setor elétrico e no utilities, e me chama a atenção, e é o que falta para a gente ganhar força para um rompimento. A gente tem duas coisas bem importantes no nosso mercado: um teto, já para a gente avançar acima dele, ou seja, manter o rompimento, e a gente tem uma zona embaixo, de suporte que a gente não pode perder mais, senão uma correção, maior, ou no mínimo uma condição de lateralidade do nosso mercado, aí muito possivelmente até o final do ano. Então, na minha opinião, o Ibov hoje, segunda-feira, dia 7, continua em alta. A tendência de alta não se altera, muito pelo contrário, ela ganha força. A gente alcançou a resistência e marcou fundo, e o ponto de rompimento para cima e numa correção maior para baixo também. Ativos de momento é o que me chama atenção, e de valor. Há espaço para mais alta, sim, correções são pontos bons para mim, mantendo ainda a ideia do rompimento para cima do nosso mercado, não altera isso. Cenário de lateralidade, é possível? Sim, é possível. Lembre-se que o mercado está monitorando não mais as condições macros, nossa, mas de olho bem na transição do governo. A gente pode ter ruído aí, se trouxer volatilidade, a gente pode andar, sim, de lado, e aí a gente está muito próximo do final do ano. Então é uma questão de a gente analisar, é assim, de ficar de olho o que acontece, tá? Vamos colocar a ideia dos ativos que me chamam a atenção. Também eu coloco para você uma entrevista, na entrevista da semana, o Carl Icahn, que
é um número 36 da publicação Forbes em patrimônio no mundo. Não é um cara brincadeira para se falar em ganhar dinheiro, apesar desde 2012 o patrimônio dele ter diminuído, esse cara é muito importante, sabe como ganhar dinheiro. Teve a ideia, eu colocando ali um pouquinho de pimentinha no que pode acontecer no midterms, um alinhamento no começo do governo Trump, e inclusive bem polêmica a passagem dele, ok? E ele fala sobre inflação, Jerome Powell, na Forbes Iconoclast Summit, né? Tá aqui o link dessa entrevista, uma entrevista longa, são cerca de 50 minutos, quase uma hora, eu vou deixar para vocês verem, depois lembrando que eu coloco este roteiro para vocês sempre na nossa plataforma, na parte de feed, tá? Bom, deixa eu agora de novo voltar a trocar o gráfico, tá? Só um minutinho aqui. Eu quero trocar o gráfico para a gente dar uma olhada em tudo isso que a gente falou. Vamos aqui primeiro nos mercados internacionais, tá? Uhum. Aí, beleza. Bom, tô com o gráfico do S&P aqui, a gente viu a queda quarta, quinta-feira da semana passada, quarta-feira, tudo aquilo que eu falei sobre a subida, a escalada de 0,75 o mercado já previa dos juros americano, mas a ideia do Jerome Powell é de poder sim ter um tempo maior de tanto um tempo maior quanto juros maior do que 5%, que era o que o mercado sempre balizou ali até a semana passada. Corrigimos, sexta-feira foi um dia positivo no nosso mercado também, e hoje a gente está, são 4h50 da tarde, na máxima do que a gente vê pela semana, como a ideia daquele ponto contínuo, né, do mercado americano, com um fundo extremamente importante, como eu venho falando para vocês, e a gente vai ter isso no gráfico da China, que é importante, não tem nada a ver com os Estados Unidos, mas é importante, e a ideia da gente ter aquela a armadilha de compra, né, aonde armadilharia os vendidos, o mercado vende, se a gente superar essa máxima aqui, sim, a gente inclusive faria pelo diário um bonito pivô, a qual isso aqui não tem ainda. Claro que pelos 60 minutos, 120 minutos, a gente já vai ter pelo tamanho, a quantidade de candles, inclusive, que a gente supera essa máxima que a gente vem testar de novo aqui, né, mas seria um pivô amplo do semanal, abrindo espaço para maiores altas numa sazonalidade de mercado que eu venho falando, os meses de novembro, dezembro, janeiro, extremamente bom, tanto no mercado americano como no nosso mercado também, né. Se eu olhar o gráfico, da Nasdaq, claro, pelas questões de juros mais altos, né, e as empresas de growth investing em relação a value investing muito mais valorizada de valor, as empresas de valor do que de tecnologia, é ah, também vem testar a mínima do ano, mas segura ali, pelo menos sexta-feira, e demonstrando isso hoje. O gráfico do Dow está mais forte, para mim. Deixa eu colocar nos futuros aqui, olha como a gente volta a subir próximo aos topos da semana passada, hum. Aqui a gente já tem até um alinhamento de médias e a gente começa a abrir as bandas com ela bem larga, bem interessante, este gráfico aqui. Vendo o restante do mundo, DAX na semana passada já vem de uma sequência de alta, depois de um mercado afetado bem severamente,
tanto pelas condições de inflação, energia, a inflação acima de 10%, a matriz energética, PIB, diminuição do PIB, parada das empresas e etcétera, o mercado precificando junto do mercado inglês, inclusive, que também fez isso, olha como esses mercados correram rapidamente para cima, né. E uma das coisas que para mim é extremamente importante, o movimento que o dólar fez, o dólar que na semana passada respeitou um suporte, foi e a gente teve uma sexta-feira bem negativa, dando sequência a hoje, quando eu vejo isso, vou colocar os treasuries aqui, os 2 anos subindo, mas quando eu coloco os 10 anos mantendo ainda essa alta com as bandas estreitas, a ideia é muito mais o movimento do dólar no mundo, até, diferente daqui, porque até hoje, segunda-feira, o dólar sobe, mas no resto do mundo o dólar, cedendo dentro da ideia das commodities. Eu vou colocar algumas aqui só para a gente ter ideia da força com que as commodities subiram na semana passada, né, aqui está o cobre em relação ao ouro, que é, para mim um indicador de correlação muito importante em relação à retomada, do mundo, lembrando e eu entendo que a gente não tem a demanda, para que a gente tenha força nas commodities, a gente tem a inflação atuando na questão das commodities, então quanto maior o preço delas, mais pressão inflacionária nos traz, mas uma forma de ver isso a longo prazo, eu vou colocar aqui a CRB, e eu propositalmente vou deixar bem longo o gráfico. Olha o que a gente teve aqui em 2002, tá vendo? A gente também vinha com o mundo anterior, com juros mais altos, né, ah, crise, e uma forma de responder à crise é aumentar enormemente produção e etcétera. Perceba que a gente pode estar fazendo este movimento daqui, ainda falta isso para chegar, concordo, com uma volatilidade maior, mas olha depois o que a gente tem em relação à ideia das commodities, que favorece o nosso mercado, aqui o CRB fazendo um movimento, um super movimento de alta, né, um forte ciclo de alta que durou de 2002 ali a 2008, foi sim. E em roxo a gente está vendo o movimento EWZ. Com as commodities em queda, o que a gente teve de 2012 a 2015, o EWZ também teve em queda, né. Se a gente tiver a repetição disso com o arrefecimento da inflação em primeiro lugar, ali a ideia, eu sei, de passar de uma pressão inflacionária para um mundo retomando a produção, sim, a gente pode ter as commodities continuando esse ciclo de alta. Por isso ver mais de longe a ideia, quando eu vejo de perto, a gente vê a semana, o índice CRB, subindo e subindo forte, né. Ah, com a notícia do que poderia ser um afrouxamento, mesmo que desmentido pelo governo chinês, a gente vê China subindo hoje, a enorme alta que se colocou na semana passada, né, teve uma queda bem grande, mas a alta veio também em igual potência. Chegamos a trabalhar negativo, a gente está positivo, o mercado chinês, a gente está bem nas médias aqui numa zona ruim, né, de trabalhar altas, ou seja, deveria ter um tempo lateral aí, mas o fato é que a gente pode ter formado um fundo como a gente formou lá atrás, agudo, pela aquele movimento agudo, né, ah, dos preços esticados aqui, aconteceu também, esse fundo deve permanecer, ah, deve ser um fundo de tempo maior, e isso só é bom para o nosso mercado, que quando eu olho, eu não quero, eu vou olhar o EWZ para a gente ter uma ideia, o mercado, a gente tem uma forte, desvalorização do nosso mercado EWZ voltando, e aqui me dá a ideia da possibilidade sim, da lateralidade, a gente tem muito claro a zona que a gente tem que romper no nosso mercado para o movimento, seguir
testando o topo anterior, a ideia da lateralização que a gente tem que ficar bem atento, né. Agora, o que eu quero mostrar aqui é o EWZ com os índices mundo afora, com MSCI Emerging Markets. Deixa eu colocar aqui EWZ mais Emerging Markets. Gente, o mundo tá aqui a linha azul, dólar, eu tenho a linha roxa aqui, S&P, e a linha vermelha abaixo é o MSCI Emerging Markets, grande peso China, ok? A gente tira um pouco, e aqui a gente está vendo o movimento de segunda-feira, sexta-feira em linha para cima, né? A gente veio testar a posição aqui, tem esta zona no EWZ importante de suporte, que se perder poderia indicar uma lateralidade aí maior tempo, numa região ampla do nosso mercado. Para a gente ficar atento, mas o que eu quero mostrar aqui é o quanto o mercado do restante do mundo começa a chamar a atenção aquilo que só o nosso era queridinho, né? Então isso me dá aí a ideia de ficar bem atento e em compasso como o mercado está olhando o quê? A resolução da transição do governo, o resultado do segundo turno das nossas eleições, né? Acho bem importante isso daí. Eu coloquei também, vamos dar uma olhada no minério de ferro. O minério de ferro, a gente teve uma movimentação bem importante para Vale, o minério de ferro trabalhou positivamente. Hoje, deixa eu ver aqui se está tudo ok. Ok, sim, está mostrando. Eu estou com uma tela só, o que me dificulta aqui, vocês me desculpem, mas tá indo. Bom, o que rola? O minério de ferro teve uma recuperação na semana passada, ali perdendo, certo que perdeu uma zona de suporte importante, né? A ideia é assim, será que nós voltamos ou isso é só um pullback? Me chamou a atenção a movimentação de Vale, me chamou a atenção inclusive Semin. Eu vou dar uma olhada nos gráficos quando eu pegar a parte do nosso mercado, ok? Eu não vou comparar com as outras, as outras, tanto da área do petróleo, mas o petróleo eu quero sim, porque é importante para a gente. Não tem como não ser importante quando a gente está olhando sempre as commodities versus o nosso mercado. Movimentação do petróleo, do fundo que se colocou, a gente chegou ao topo ali em 19% de alta, né? E o petróleo foi lá triscar na sexta-feira aquele topo, né, formando um semanal desse jeito, tentou superar nesta semana, a gente tem essa resistência aqui, que é meio de bandas de Bollinger. Eu sei que a gente tem a ideia da média, mas a gente já tem sombras aqui, a gente tem uma parede verde. E a ideia é que o petróleo pode sim ir mais para cima, segundo, por exemplo, a OPEP+, que vem colocando restrições, a própria questão Rússia em relação aos preços, a ideia do teto que não tem funcionado muito para a Rússia, se a gente pode ver assim petróleo mais alto, e isso alimenta as maiores empresas do nosso mercado, claro, e a gente vai vendo a diferença quando eu comparo o Small com Bova, que ela tem aumentado pela questão na semana passada de Petro ter caído bastante pela volatilidade do resultado do segundo turno e o comando, a direção que Petro vai tomar em diante, né? Mas sim, a gente vê uma movimentação importante do petróleo aqui. Poderia comparar com ExxonMobil, Royal Dutch, Shell, Chevron, que estão todas perto das suas máximas, né? E do outro lado, a recuperação que as mineradoras tiveram, como a Anglo American, BHP e a Rio Tinto, naquela ideia
do minério de ferro subindo, mas não só o minério de ferro, todas as commodities férreas, subindo, o alumínio também subindo, e principalmente em relação ao quanto o mundo espera ou está de olho, tentando antecipar o pivô da China, vamos colocar, já tinha o pivô do Fed, vamos colocar o pivô da China, que é quando ela vai afrouxar essa política que eu não entendo realmente de Covid zero, que atravanca o crescimento chinês, senão isso que na minha opinião até de propósito em relação à inflação, controle de inflação, de lá e crescimento do mundo inteiro, o que mas colocando a China numa posição ruim em termos de crescimento PIB, né. Bom, finalmente, vamos dar uma olhada aqui agora nos gráficos, do nosso mercado, tá. Deixa eu colocar aqui. Ok. Então a gente está vendo o movimento de hoje, vimos no EWZ, a gente vê todas as médias alinhadas para cima aqui no semanal, né. Ah, e no diário, também. A gente tem uma queda, a gente já tinha na semana passada feito a sombra na sexta-feira, onde o mercado tocou a resistência lá entre 119 e 120.800. São as máximas que a gente, fez no mês passado, né. As bandas de Bollinger mais apertadas do que estavam antes, o mercado hoje cede, com baixo volume, com as médias todas apontadas para cima, mas cede numa posição razoável, a gente tem uma queda até agora de 2,32, né. A questão da lateralidade, sim, pode ser uma chave? Pode, mas, nesse caso eu teria que prever a gente vindo tocar o fundo em 112, tá. Eu ainda acho que essa movimentação de volta do mercado é, possível ponto de compra, tá, mantendo a tendência que a gente vê no Ibov para a gente ir tocar lá as máximas do ano em 123.000, 122.000. Se eu for colocar outra condição para o nosso mercado, e eu vou olhar aquele cenário de lateralidade até o final do ano. E aí praticamente fica ruim para as posições direcionais de position, a gente vai trabalhar muito mais a volatilidade, como por exemplo as operações de long and short, tá. A gente vê o dólar subindo hoje, né, depois de ter feito a baita queda da semana passada, ele veio até uma zona de suporte, eu deveria já olhar o gráfico ajustado pelos juros, né, não ajustado pelos juros, aliás, o preço que realmente negociou a moeda, aqui os R$ 5 era a zona de suporte, e realmente ele está colocando uma alta razoável. Aí hoje tá aqui no gráfico, diário, né, com 2,18%, o inverso do nosso Ibov, mas a gente vendo o dólar, caindo no restante do mundo, a gente pode ter essa volatilidade que está sendo trazida pelo nosso mercado, principalmente pelo CDS risco país e efeito, que a gente está tendo o mercado tentando uma leitura do que é que vai acontecer frente à transição, mas olha, essa movimentação abre espaço para que isso seja uma correção sim, porque, para dólar virar autista, ele teria que consumir a barra inteira da semana passada, que dá uma direção a esse movimento aqui, e a gente pode ver a perda de dólar mais baixo, assim. A gente vê também o DI hoje aqui dando uma ideia de tentativa de alta, mas aqui dentro de uma completa lateralização, né. Tem um volume projetado, o volume de hoje é grande também, é contundente o tamanho da barra, a gente já se aproxima muito mais dos topos ali da banda de Bollinger que abre, aí eu
É importante o nosso mercado no recuo que está sendo feito, encontrar suporte nas médias como fez até então, quando eu olho no intradiário 120 minutos, certo que a gente é aquela posição de canais que eu não gosto, né. Como? Eu tenho um canal de alta, eu respeito no mínimo 3 pontos, 4 a gente sobe, não bate mais no topo superior, mas fica na resistência da metade do canal e volta a testar, que isso já é um ponto de enfraquecimento. É bem verdade, isso e o movimento que foi feito hoje, mas é importante o mercado reagir a partir de hoje. Deixa eu uma das coisas que eu gosto, a gente viu a questão de Petro, né, mas quando eu olho BOVA, a relação de BOVA com small, eu poderia ajustar ela, infelizmente se eu fizer isso aqui vai me dar uma complicada, nos gráficos. Quer saber? Eu vou fazer. Eu vou indexar por BOVA. Ao vivo é isso aí. Tá aqui. Eu estou indexando o quê? Aqui, na verdade, small por BOVA, né, e o importante para mim é que a gente mantivesse a gente está vendo esse recuo, do dia de hoje, porque sim, setor de construção civil e varejo, mas principalmente construção civil e as educacionais dão uma bela queda, mas a ideia de alinhamento para mim viria com esse ratio, porque agora eu tenho uma razão entre os 2 preços, superando a máxima da semana passada, acima de 1, tá vendo? 1,01. E sim, para mim isso seria um momento de retomada, do mercado, ok? Deixa eu colocar de novo em candles e tirar a indexação. Basicamente eu consigo, mostrar. A gente viu na semana passada, grande destaque para mim foi sim as elétricas que devolvem, são barras grandes que a gente está tendo hoje em todo o mercado, devolvem grande parte da movimentação do semanal, né. Utilities que vinha topo histórico, sim. Utilities, que no rompimento faz esse retorno. O IMAT, que foi bem, importante a movimentação, que fez na semana passada, veja que aqui a gente tem menor queda. De novo o tema commodities, olha como está sendo importante. O índice industrial. O índice industrial também é um tema para a gente, um setor para a gente acompanhar. O setor financeiro, eu não vejo tão espaço para entrada nos bancões. Eu tinha colocado na semana passada a possibilidade em BBSE3 e papéis desse tipo ali, eu acho que já o PSSA3 já foi, o movimento está muito bonito, B3 também, mas já foram, né. O índice de consumo, aqui a gente tem sim, pesos acontecendo no nosso mercado, índice de consumo e no IMOB hoje, e claro, os educacionais não estão aqui nesses setores, mas tem peso acontecendo aqui. Vamos dar uma olhada, assim, a movimentação de hoje é intensa, sugere a gente adentrar a lateralidade, por outro lado, é um ponto onde a gente está na metade do caminho, onde o mercado tem que ganhar força. O que eu olharia, assim, é o que está acontecendo com o ratio entre, o small caps e o BOVA, aquilo para mim é extremamente importante. Se houver aquilo, quais papéis eu estou interessado? Aqueles que mantêm a grande momentum e também as empresas que têm preço baixo hoje, mas, que são boas empresas. Volto a olhar JBS, ok? Vamos dar uma olhada no que chama atenção para mim? Vamos lá.
Localiza. Por que Localiza? Mas Caplan Localiza não é um setor de locação de carros em que não é privilegiado por juros alto muito tempo. Realmente não. Pensar, difícil pensar, em investimentos, em Localiza se os juros continuar alto, por muito mais tempo, né. Acontece que a gente já tem aí a ideia de, no nosso mercado, principalmente no nossos juros, de estar muito mais próximo de um topo do que de metade do movimento, não falo nem fundo, né, quanto mais a gente tem espaço. E ela veio na semana passada para quê? A ideia de rompimento histórico. Está recuando hoje? Está sim. Mas nem é tanto. Cara, são 3,72, tá, ela tem uma volatilidade maior, olha isso perto do semanal. A gente deve prestar atenção nessa semana, quais são as empresas que põem barras menores, que nem alcançam a metade do movimento que o Ibov já alcançou. O Ibov já alcançou metade do movimento da semana passada, Localiza não, tá. Outra ideia outro papel que eu quero acompanhar bem de perto é MDIA. MDIA tem uma movimentação lateral há bastante tempo, mas olha, a ideia de eu ter 2 topos aqui, principalmente a barra vermelha, essa ideia da superação antecipada dos 44,20 já me chama atenção nesse ativo aqui. Vai me chamar a atenção que seria a máxima da semana passada. A máxima da semana passada, mesmo que eu não espere o rompimento às médias, que a média rápida de 9 já chegou, depois de uma guinada bem grande que mudou a tendência primária desse papel, né. Então, MDIA, fico bem atenção, né. Das construtoras, eu tinha marcado na semana passada, Exetec e Cyrela. Visto e olhando agora a movimentação, nenhuma delas superou máximas da semana passada, tá aqui ambas, né, inclusive elas já estão, no caso de Cyrela, perdendo a mínima da semana passada. Eu tinha notado as 2 como ponto de interesse, mas principalmente Exetec, porque tinha a condição de superar no diário este campo, ainda tem, apesar da movimentação de hoje, né, mas ele já fica pontos de acionamento aonde o ativo teria que voltar toda a alta e consumir energia. Prefiro, nesse caso, ficar de olho aqui em Ambipar. Não tem nada a ver com uma construtora, tem tratamento de resíduos aqui, mas a gente viu utilities mais fortes, as posições defensivas vindo também das elétricas, e olha como a gente tem aqui a abertura da banda, que ela volta e depois a tentativa de ida. Inclusive, se for uma semana onde a gente não tiver, a gente até trabalhar negativamente durante a semana em relação ao fechamento da semana passada, mas não ter o aprofundamento disso daí no mercado, tá. Volto a insistir, tá, pessoal, deixa eu colocar aqui. Mesmo com a movimentação de hoje, eu ainda, para mim, mantenho a tendência de alta, ok, e a correção no mercado ainda é ponto de compra. Apesar de eu estar, preparado para uma situação onde a gente vê a lateralização, e a tese disso não é simplesmente a movimentação de gráfico, mas aquilo que eu discorri em relação ao que pode acontecer no a leitura do próprio mercado em relação às notícias. Bom, vamos lá. Esses 3 papéis são os que eu estou de olho nessa semana. A gente já tem posições em shopping center, a gente tem poucas posições, Kepler, BRML, e leve, metal leve. Essas são as 3 principais que eu tô de olho. Existe outra, sim. Sinqia, eu fico de olho bem ao rompimento de 20,50. Não foi um papel que caiu tanto hoje ou se mexeu tanto hoje. Lembra bastante aquela posição de Copel, né. Acabou falhando. Não, não era Copel. Copel, Eneva? Acho que era Eneva.
sim, aquele triângulo de Geneva que falhou, ok, mas a gente não sabe se aqui vai falhar. Fico bastante de olho em Sinqia. Gosto do setor lojas Renner que se segura nesse ponto de 28 a R$ 29. Fico acompanhando aqui, mas eu não vejo entrada pelo pavio que foi feita na semana passada. Eu estou acompanhando esse papel e são esses papéis que eu fico ficar mais de olho nas atividades de day trade, enfim. Vejo a pouca queda de Semin, vejo a pouca queda de Semin com a alta das commodities. A gente tem sim Vale, que chamou bastante atenção na semana passada, com esse gap e se mantém perto da neutralidade da queda hoje. Tinha me chamado a atenção Sebave também, só o Sebave também, mas entre Sebave e Semin, eu vejo uma menor movimentação em Semin, até mesmo, em relação ao volume na queda, Eu sei que eu tenho esses topos aqui, Sebave no diário, eu também tenho ele mais marcado, poderia ser sim um papel, de ficar bem atento, ok. E de novo na questão de até mesmo pela queda de hoje, olha, JBS quase na neutralidade da queda, menos 0,63, num dia que o Ibovespa está caindo menos mais de 2%, a forma com que se comporta com as sombras inferiores, mantendo o fundo aqui nos R$ 24. Não é minha preferência, mas trabalhando direitinho com opções aqui, pode ser bem interessante, né. De novo, fico bem atento ao que acontece na sequência amanhã no nosso mercado, em que em si não deveria perder a linha de tendência aqui, senão se aproximaria demais, e aí a gente teria uma condição completa de lateralidade no nosso mercado. Se isso se revertendo, estou de olho em MDIA, Localiza e Ambipar, mesmo Sinqia. Comentei com vocês todas as questões acerca, ah, do que a gente vai ter durante essa semana, volatilidade, a própria balanços, que a gente ainda continua, tanto no nosso mercado quanto no mercado americano, as eleições midterms amanhã, e também o CPI que vai vir nesta semana, quer dizer, a semana, de volatilidade sim. Vou ficando por aqui com vocês, ok? Quinta-feira temos a apresentação do Long and Short, de manhã eu vou estar com vocês na nossa plataforma, aliás.com.vc, na sexta de manhã também e à tarde, também com vocês. Agradeço todos que estiverem assistindo, gostarem, deixem o like de vocês, ok? Um abração a todos, até mais.